nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, é muita alegria para nós estarmos mais uma vez reunidos, ainda que de forma online, cada um na sua casa, mas mesmo assim unidos em um só Espírito, cultuando ao nosso Deus. Convido você nesse momento que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós leremos do versículo 12 até o versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisas semelhantes confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não se oscila. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para o fundamento da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu me seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, ao quais ele chama pelo nome. Por serem grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, nem ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos criou. Ele tem tudo sob o controle de suas mãos. Quando nós lemos esse texto, nós podemos imaginar a grandeza e a soberania do nosso Deus. Esse mesmo texto nos faz ver que Deus é quem dá o conhecimento e a inteligência. O seu conhecimento é infindável. Esse mesmo texto aqui, escrito na época de Isaías, já fala que a terra ela era redonda. É um texto que nós devemos nos atentar, porque a palavra de Deus ela é viva e verdadeira. Nós sabemos aqui que esse Deus é aquele que fortalece os fracos e oprimidos. É Ele quem realmente dá vigor àqueles que estão cansados. É Ele que nos sustenta e nos provém todos os recursos necessários para a nossa existência aqui. Nós só estamos aqui porque Ele permitiu que nós estivéssemos. E nesse momento nós vamos louvar a esse Deus, uma oração de gratidão. Gratidão porque, mesmo Ele sendo tão poderoso, tão forte, Ele ainda nos deu o privilégio de chamarmos de Pai. E nesse momento eu vou convidar o nosso irmão Rafael, que eleve a Deus uma oração de gratidão. Deus eterno, grandioso, Deus Criador maravilhoso, Deus que não depende de nada,
Deus que é infinito no seu próprio ser. Obrigado a Deus porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus perfeito. Obrigado a Deus porque o Senhor, apesar da sua glória, o Senhor olha por nós com um olhar de amor e misericórdia, porque percebemos isso na vida de Cristo, aquele que o Senhor enviou para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, pela nossa miséria. Obrigado a Deus porque o Senhor é grandioso, o Senhor inclina os seus ouvidos para nós, ouve a nossa oração. Obrigado a Deus por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, porque todas as suas obras são perfeitas. Fale os nossos corações essa noite, transforme a nossa vida, porque a parte do Senhor nós não somos nada. Como acabamos de ler em Isaías, quem somos nós perante a grandiosidade do Senhor? Somos totalmente dependentes. Glória a Deus por isso. Boa coisa é ser dependente do Deus eterno. Continue falando conosco todos os dias de nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Se nós atentarmos ao texto que nós lemos, no versículo 26, ele diz que ele conhece todas as estrelas pelo seu nome. Segundo os entendidos, dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. E nós sabemos que esse Deus, ele também nos conhece e aceita o nosso louvor. E é nessa certeza que nós vamos, nesse momento, entoar o cântico de número 26 ao Deus grandioso.
Ainda nesse momento, eu convido você que abra sua Bíblia no livro de Salmos. Nós leremos o Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Nós vemos nesse texto aqui o quão dependente nós somos do nosso Deus. Esse texto, o salmista, ele quis dizer para nós sobre como nós somos fracos. Hoje, no mundo pós-moderno, nós temos livros vendidos, e o principal gênero é de autoajuda, que diz que você é forte, você é suficiente, desperte seu gigante interior. Mas a Bíblia ela vai dizer exatamente o contrário disso. Nós somos fracos. E quando nós tentamos ser suficientes, nós cometemos pecado. Nós temos sido por muitas vezes negligentes, por muitas vezes nós temos sido desobedientes. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o pecado, ele estará em cada um de nós. Mas Deus, Ele ama o justo, Ele ama aquele que busca a santidade. O desejo do cristão, enquanto ele estiver aqui nesse mundo, é buscar ser santo. Sem santidade, nenhum de nós verá a Deus. E nesse momento nós vamos fazer oração de confissão. Oração de confissão por todas as nossas falhas, erros, mazelas, vícios, por aquilo que muitas vezes nós nem sabemos que realmente é pecado, mas cometemos. E para que Deus ele venha estar nos perdoando, venha estar usando da sua misericórdia para conosco. Curve sua cabeça nesse momento, fale com Deus, cada um em seu lar, de forma silenciosa. E após alguns momentos de oração silenciosa, eu vou pedir ao nosso irmão Wanderson que eleve a Deus e quebre o silêncio, fazendo uma oração de confissão ao nosso Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, mais uma vez aqui, ó Pai, nos colocamos, ó Deus, na presença do Senhor, ó Deus. Neste momento especial, Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, que nos perdoe, Deus. Nos perdoe, ó Pai, porque pecamos, ó Deus, nascemos em pecado, Deus, mas nós sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai. Nós, ó Deus, que somos dependentes inteiramente do Senhor, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja conosco, Pai, que possa, Deus, nos ajudar, ó Deus, a caminhar, ó Deus, rumo ao foco que é Jesus Cristo, ó Pai, e que possamos sempre, Pai, estar na tua presença, Deus. Mais uma vez, ó Deus, pedimos, ó Deus, para que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, nos guardando, livrando de todo mal, e que nos ensine, ó Pai, a não desviar desse caminho que é o Senhor, ó Pai. Nós te damos graças, Deus, porque o Senhor, Deus, é fiel e justo para nos perdoar, Pai. Nós cremos nisso, porque nós acreditamos no Senhor, ó Deus, e na cruz, ó Pai, que o Senhor morreu por nós, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo e pelo perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Na certeza que Ele ouve e nos perdoa, nesse momento vamos entoar o hino de número 31, Providência de Deus na Redenção.
Ainda nesse momento, leremos a pergunta de número 76 do Catecismo de Heidelberg. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? A resposta: significa aceitar com verdadeira fé todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Significa também ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que habita tanto nele como em nós. Assim, somos carne de sua carne e ossos de seus ossos, mesmo que Cristo esteja no céu e nós na terra, e vivemos eternamente e somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo são por uma só alma. Amém. Essa semana nós estivemos orando pela família do reverendo João Batista. Nós vamos estar nesse momento pedindo ao nosso pastor Ricardo que eleve a Deus uma oração por essa família. Nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus presente, louvamos e te exaltamos mais uma vez e agradecemos pelo privilégio que temos de reunirmos como família do Senhor para celebrarmos o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por este momento como igreja. Nós queremos orar ao Senhor mais uma vez pelo reverendo João Batista, sua esposa Luciene, seu filho Daniel. Amado, pedimos que a tua mão seja sobre essa família, capacitando, fortalecendo, sustentando a todo momento, suprindo, Amado, as necessidades físicas, materiais, espirituais, emocionais, enfim, que o Senhor, de fato, de verdade, seja o pastor dessa família, em nome de Jesus. Cuida para estar hoje do pastor João, em nome de Jesus, se falar restaurando, sua saúde física, Pai querido, dando ele alento, força, Pai querido, também a sua esposa, a Luciene, para que ela possa continuar sendo a ajudadora em nome de Jesus. Também, Pai querido, abençoe o teu servo Daniel, para que Deus querido te sustente, fortaleça. Obrigado, Pai, porque nessa semana o Senhor conseguiu mais uma vida, que a gente logo o Senhor possa, Deus querido, continuar firme nos caminhos santos, servindo ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Que essa família, Pai, seja, Deus querido, cada vez mais um canal de bênçãos, onde o Senhor nos colocar, aqui o Senhor assim permitir, em nome e para o louvor do Senhor Jesus, que agradecemos, hoje e sempre. Amém. Ainda convido você a novamente estar abrindo nossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 17. Nós leremos do versículo 8 até o versículo 11. Perdão, do versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como se perdiz que choca ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Nós vemos aqui Jeremias falando: bendito é o homem que confia no Senhor. Nós sabemos que a nossa única esperança, seja em tempos de pandemia ou pós-pandemia, é o Senhor. Ele é quem realmente provê todo o necessário para o nosso sustento. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós podemos ver nesse texto aqui que mesmo em tempos se tivesse seca ou se tivesse fome, o Senhor ele ainda provê aos seus justos. O Senhor é aquele que traz à existência coisas que não existem. Para Ele não há nenhum impossível. É nesse Deus que nós confiamos. É nesse Deus que nós realmente colocamos a nossa dependência. Porque dependermos de Deus, nós não precisamos de mais nada para viver, pois Ele provê e sustém os seus servos. Nesse momento nós vamos louvar a esse Deus com oração. Oração de gratidão pela bênção da provisão das nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos conhecidos.
E para esse momento, eu vou convidar a nossa irmã Gisele, que eleve a Deus essa oração. Deus Santo, Deus bendito, nós louvamos ao Senhor mais uma vez por esse momento em que podemos agradecer ao Senhor pela provisão, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos concede, a graça, ó Deus, de acordar todos os dias. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor, ó Deus, tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado. Nós louvamos ao Seu nome, ó Deus, por todas essas bênçãos, ó Pai. E nesse momento nós queremos entregar ao Senhor os dízimos, as ofertas que serão entregues na Tua casa. Nós louvamos ao Senhor por cada irmão, cada membro desta igreja, ó Deus, que tem ofertado, que tem dizimado, ó Deus, que o Senhor continue sustentando, abençoando, ó Deus, provendo o necessário para cada família, para cada um, ó Deus, que faz parte dessa igreja, ó Pai. Que todos os dias, ó Deus, nós possamos nos lembrar das Tuas maravilhas, ó Deus, e ofertar com alegria, ofertar, ó Deus, de coração, não por constrangimento ou obrigação, mas com prazer, porque o Senhor ama a quem dá com alegria. Em nome de Jesus, ó Deus, ser com cada família, com cada um que entrega e dizima nessa igreja, ó Deus, é o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Romanos 11, versículo 36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nessa certeza, nós vamos estar nesse momento passando a palavra para o Ministério de Louvor, que vai conduzir com cânticos espirituais, e logo após o reverendo Ricardo está com a palavra. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Como já foi lido aqui, o nosso Deus, Ele é insondável e grandioso, e nós somos fracos, pequenos diante da glória de Deus. Compete a nós, que fomos salvos e remidos pelo sangue de Cristo, demonstrar toda a nossa gratidão através dos nossos louvores, da nossa adoração. Convido para que você que está nos ouvindo agora possa também adorar juntamente conosco a esse Deus maravilhoso.
coloque-se em espírito de oração. Vamos orar ao nosso Deus através dessa canção.
Ti. Receba, Pai, o louvor dos nossos lábios, mas muito mais do que isso, do nosso coração, porque nós cremos em Ti, cremos na Tua graça e no Teu poder. Senhor, ó Deus, possa falar aos nossos corações através da mensagem que receberemos, que vem da parte do Senhor. Seja abençoado a vida do reverendo Ricardo agora, que irá trazer a Tua palavra, nós possamos recebê-la com alegria, recebê-la, ó Deus, com satisfação, porque é o alimento do Senhor para nós. Muito obrigado, Deus, nós te adoramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Graça e paz, irmãos, da parte de Jesus, nosso Senhor, nosso eterno e bom Deus. Vamos continuar nosso culto. Agora, estudando a palavra de Deus, meditando essa palavra bendita, nós continuaremos as 7 pregações do livro de Marcos. Hoje o capítulo 6, fechando então esse capítulo 6, dos versos 30 até o versículo 45 até o 56. Dos versos 45 ao 56, diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam eleitos enfermos para onde os ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na hora da sua veste, e quantos os tocavam, saíam curados. Olhemos para o nosso Deus mais uma vez. Pai Santo, Pai Justo, em nome de Jesus, queremos dar-te graças pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos como o teu povo para estudarmos sua palavra. Deus, carecemos da sua ação preciosa, por meio do Espírito Santo, a fim de que ele ilumine nossa mente, nosso coração, e assim somos instruídos, amados, segundo a sua vontade. Orando, agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, assim que ele acalmou a tempestade no meio do mar, conforme registra Marcos capítulo 4, o versículo 41. Quem é este? No texto que lemos, veremos mais uma vez Jesus demonstrando seu poder sobre a natureza e mais uma vez também demonstrando seu poder sobre enfermidades diversas. Então, no texto que nós lemos, nós perceberemos Jesus compelindo os seus discípulos a que passassem do outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. E despedida da multidão, Jesus sobe ao monte a fim de orar, enquanto seus discípulos estavam remando no meio do mar. O texto narra que houve dificuldade entre os discípulos, ou para os discípulos, quando eles remavam, o vento forte os impedia de remar, e remavam, e parece que sair do lugar. E estando então no meio do mar, quando a tempestade surge, Jesus, na 4ª vigília da noite,
é que vai ter encontro deles. Jesus orava enquanto os discípulos remavam. Então Jesus, no momento adequado, ele vai em direção aos seus discípulos, percebendo-lhes a dificuldade. E Jesus, então, não sendo reconhecido por seus discípulos, eles pensando que fosse um fantasma, começaram a gritar, desesperados. Mas Jesus encoraja, acalma aqueles discípulos, e eles não chegam ao outro lado do mar, como estabelecido, agora na terra de Nazaré, ali onde pessoas eram levadas enfermas, várias enfermidades, e elas imploravam que pelo menos pudessem tocar na orla da veste de Jesus. E assim todos quantos tocaram em Jesus foram curados. O Evangelho de Marcos, como temos visto, é o Evangelho escrito para que fique provado, claramente provado, que Jesus Cristo, ele é sim o único Filho de Deus. O Evangelho de Marcos foi escrito para que, por meio das obras, ações de Jesus, suas palavras, a sua vida, ficasse claro que ele era sim o Messias, que haveria de vir e veio de fato de verdade. Ainda que rejeitado, ainda que maltratado, morto e sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo assim a sua missão, buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, nesse texto de hoje, Marcos nos permite aprenderemos que ao mostrar o seu poder sobre as leis da natureza, bem como ao mostrar o seu poder sobre diversas enfermidades, Jesus deu provas claras da sua divindade. E como Marcos nos mostra isso? Nos versos 45 e 46, nós vemos Jesus despedindo a multidão com o propósito de orar ao Pai, enquanto seus discípulos iniciam a travessia do mar. O texto começa dizendo logo a seguir, é uma referência que Marcos faz no contexto anterior, dos versos 30 ao 44, quando aprendemos que Jesus, ao compadecer-se da multidão, provendo alimento para o corpo e para a alma, ali identificou-se como o Messias esperado, como o Deus de Israel, e ali mais ou menos 15 a 20 mil pessoas foram alimentadas fisicamente, mas também em primeiro lugar espiritualmente, onde Jesus então deu provas da sua divindade, deu provas de que ele era ali o Filho de Deus. Então logo a seguir então este fato, logo a seguir esta multidão satisfeita fisicamente, então agora sim era a hora de despedir as multidões, como o discípulo sugeriu Jesus no contexto anterior. Agora sim era a hora de que a multidão pudesse seguir avante, voltar para sua casa. Então Jesus compele os seus discípulos a que atravessem o mar, e Jesus justifica essa atitude dizendo que ele despediria as multidões, ou a multidão. Então imediatamente após Jesus ter partado essa multidão, os seus discípulos vão para o mar, e Jesus agora, o texto narra que ele sobe ao monte para orar. A palavra compelir, ela tem o sentido de empurrar, pôr para fora, forçar a barra, literalmente. Então Jesus, ele forçou os seus discípulos, ao que o texto indica, talvez eles não quisessem sair daquele momento, daquela situação, mas Jesus os constrange, Jesus os compele, e eles obedecem então a ordem do mestre, entram no barco e iniciam a travessia. Temos aqui o princípio de obediência a Jesus. Se o mestre mandar, nós devemos obedecer. Se o mestre mandar, devemos fazer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. O texto não informa o tempo, não temos aqui a cronologia do tempo em que os discípulos saem, Jesus despede a multidão e Jesus sobe ao monte para orar, mas o fato é, os discípulos já tinham saído, já tinham dado partida no seu barco, a multidão já tinha agora mandado embora, e Jesus sobe ao monte para orar, mais ou menos aí no final do dia. O fato é que Jesus sobe ao monte com o propósito de orar ao Pai. Além desse momento que Marcos registra, que Jesus se isolou para orar, temos dois outros registros em Marcos 1,35, quando ficou claro que o foco de Jesus, o seu ministério era a pregação da palavra, e em Marcos 14, 32 a 42, quando no Getsemane, antecedendo ali a prisão, tortura, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por que Jesus orou no monte? Não sabemos. Podemos inferir que houve sim louvores, houve sim ações de graças, houve sim petições.
Jesus, sendo 100% homem, tinha necessidade de comunhão com o Pai. Então Jesus olhou para essa questão, sabendo que embates aconteceriam no seu ministério, conforme a partir do capítulo 7, esses embates eles ficam mais acirrados. Então Jesus ele se retira para orar, ele se retira para manter comunhão com o Pai, se retira para se fortalecer, se retira para dar prosseguimento ao seu ministério, à sua graça. E sendo a oração um meio de graça, cabe também a mim e a você tomarmos como exemplo a pessoa de Jesus. Nós precisamos, com Jesus, aprender o significado e a importância da oração. Mas Jesus, então, na total dependência e orientação do Pai, ele foi se preparar para continuar o seu ministério. E essa atitude, então, eu devo imitar, você deve imitar, porque o nosso ministério não é a placa na porta da igreja. O nosso ministério é a nossa vida com Deus, os nossos dons e talentos que empenhamos e pregamos na obra de Deus. Portanto, a oração sendo um meio de graça, eu e você devemos tirar tempo a sós com Deus para falar com Deus, preparando então para darmos continuidade ao nosso ministério, aguardando com paciência e muita alegria a volta maravilhosa e majestosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Estamos aprendendo nesse texto que, ao mostrar o seu poder sobre as forças da natureza, bem como ao curar diversas enfermidades, Jesus deu provas claras da sua divindade. Marcos continua mostrando isso agora nos versos 47 a 52, quando lemos: Jesus foi ao encontro dos seus discípulos porque viu a dificuldade deles. Isso é muito importante entendermos. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos porque viu a dificuldade deles. Jesus então orava ao Pai sozinho no monte. O texto fala que ao cair da tarde, escurecendo então, o nosso horário normalmente dá para 7 horas, quando escureceu, os discípulos estavam no meio do caminho. O texto fala no meio da viagem, no meio do mar. João, narrando esse texto, ele fala que os discípulos haviam navegado cerca de 25 a 30 estádios, que equivale a mais ou menos 4,6 ou 5,5 quilômetros. Vamos arredondar para 5 quilômetros. Então, no momento em que Jesus os compeliu, eles começam a remar e remam por 5 quilômetros, escurece e algo acontece. Os discípulos eram homens do mar, marinheiros, pescadores. Eles sabiam que não podia entrar no mar quando tinha ventos fortes, mas não perceberam que isso aconteceria. Mas Jesus se sabia que isso aconteceria. Mas Jesus está orando sozinho, isso não significa que ele estava alheio ou sem saber dos seus discípulos. Vamos lembrar que Marcos registra: Jesus é Deus. E agora aqui Marcos fala que Jesus os vê em dificuldade de remar. Eles remavam, mas não saíam do lugar. Então eles enfrentavam dificuldade. Marcos registra que um vento contrário lhes impedia de remar ou de seguir adiante. Então, diante dessa afirmação, nós queremos dizer que não era um vento qualquer, uma brisa qualquer, né? Uma marolinha. Não, era algo forte. Mateus e João narraram que foi um forte vento que formava altas ondas a ponto de virar o barco. Portanto, Jesus viu as dificuldades. Marcos narra: eles estavam sozinhos em terra. Dali onde Jesus estava, ele viu os discípulos a 5 quilômetros de distância, remando, sem sair do lugar. Muitas pessoas querem diminuir o poder da palavra ou o valor desse milagre, dizendo que Jesus estava andando na praia e os discípulos conseguiram vê-lo lá de 5 quilômetros atrás, ver Jesus na praia. É impossível. Jesus estava andando sobre o mar, como vemos aqui, mas Jesus antes viu eles lá da praia. Jesus os viu a 5 quilômetros de distância. Para piorar o negócio, para ficar melhor então o milagre, o poder de Deus, Jesus os viu, e isto era a 4ª vigília da noite, por volta das 10 horas da madrugada, tudo escuro ao redor, ondas bravias, o vento soprando, os discípulos consternados, morrendo de medo. E Jesus então vê os seus discípulos e vai dirigir-se a eles a fim de os livrar. Amados irmãos, apesar de toda a dificuldade dos discípulos, eles não estavam sozinhos. Jesus estava vendo essa dificuldade e ele vai então ao encontro desses discípulos. E nós temos aqui
aqui uma clara demonstração da onisciência de Jesus Cristo, ou seja, Ele sabe todas as coisas, Ele vê todas as coisas. E no Antigo Testamento nós temos o conhecimento de que a onisciência é um atributo exclusivo de Deus, o Criador, Deus Jeová, Deus Pai, o Deus do pacto, conforme nós podemos ler em Provérbios 15:3, 2 Crônicas 16:9, Salmos 139, de 7 a 10. Nós também estamos aqui na liturgia, um texto maravilhoso, como Ele como Criador. Portanto, eu quero citar aqui Êxodo 3, 7 e 8, quando nós lemos um texto precioso dizendo: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-los subir. Também quero citar o salmista, o Salmo 33, o verso 18 e 19, que afirma: eis que os olhos do Senhor estão sobre todos que temem, sobre todos que esperam a sua misericórdia, para livrar-lhes da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. O texto, então, meus amados irmãos, que nós lemos aqui é uma clara narrativa de que Jesus Cristo é Deus, Ele é onisciente. Portanto, nós puxamos o texto vai dizer que Jesus vai ao encontro dos discípulos por volta da 4ª vigília. Os judeus dividiam a noite aí em 4 vigílias. Nós vamos explicar isso um pouquinho, mas antes eu quero afirmar aqui, conforme Isaías 9:7, que Jesus ele foi ao encontro dos discípulos a fim de os livrar. Ele viu, vai ao encontro. Uma das profecias messiânicas afirmava que o Messias seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, Jesus, Ele é esse Deus forte, Ele é sim esse maravilhoso conselheiro, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus onisciente. Portanto, amados irmãos, Jesus, Ele viu a dificuldade e Ele vai em direção aos seus discípulos, não importando o vendaval que fazia, não importando as altas ondas que se acumulavam. Jesus, Ele viu os seus discípulos e Ele parte em direção a eles a fim de os livrar. Mas o texto é interessante que Jesus vai então ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas e os discípulos não sossegaram. O negócio parece que piorou. Eles veem um homem ou alguma coisa andando sobre as águas, né? Ali eles pensam até que é um fantasma. Mas o fato também que Jesus andando sobre as águas nos remete a um texto interessante. Lá em Jó capítulo 9, versículo 5, 8, Jó declara que Ele, Deus, é quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Jesus é Deus. Jó está dizendo de Deus como Criador, e o texto aqui em Marcos fala de Jesus andando sobre as águas. Nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus, 3 pessoas, mas o mesmo Deus que criou é o mesmo Deus agora ao lado dos discípulos andando por sobre as águas. Também lembramos de Jonas, quando fugiu da presença de Deus, ali Deus então mandou um forte vento, de forma que o vento então balançou o navio de Jonas estava, aquelas pessoas que estavam marinheiros, e depois, então, o que Jonas é jogado ao mar, é que o mar tranquiliza. Então nós vemos aqui mais uma vez, Jesus é Deus, Ele anda sobre as águas, Ele controla o poder das águas, Ele controla o poder dos ventos. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui, citamos Jonas 1, 8 e 15, mas também queremos citar Êxodo 15, 16, quando Moisés, ali com o povo de Israel, saindo do Egito, o exército do faraó vindo atrás, o mar à sua frente, Deus disse para Moisés: e tu levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o. Deus deu ordem para que Moisés ali, com o bordão, abrisse o mar, mas o bordão de Moisés não abriu o mar, foi o poder de Deus, e esse Deus ali com Moisés é o Deus dos discípulos, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somente Deus, o Criador, tinha o poder sobre o mar, sobre toda a criação, sobre toda a lei da natureza. Somente Jesus é Deus, nenhum outro. Deste modo, Jesus mais uma vez prova que verdadeiramente Ele é Deus. Ele é aquele que criou, conforme diz Paulo, sem Ele nada que foi feito se fez. Nós podemos também citar o Salmo
77:19 e Abacuque 3:15. Jesus, desde o princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, Todo-Poderoso. Portanto, amados irmãos, o texto continua e mostra os discípulos apavorados, aterrados, vendo alguém andando por sobre as águas, e não reconhecido ser Jesus, pensaram que fosse um fantasma, e começaram a gritar ainda muito mais. Agora o medo aumentou. Nenhum ser humano havia andado sobre as águas. Ninguém tinha visto aquilo. Embora João narra de que Pedro pede para andar sobre as águas, de fato Pedro também anda, mas no poder de Jesus. Mas o fato é que nenhum ser humano havia andado sobre as águas. E agora Jesus anda sobre as águas. A cena era incomum, era um milagre, era um sinal a que apontava para o autor do milagre, mostrando que Jesus tem poder sobre a força da natureza, tem poder sobre a sua criação. E o texto também fala que Jesus entrou no barco e o vento que soprava, imediatamente cessou, sem nenhuma palavra de Jesus, sem nenhuma ordem de Jesus, sem levantar de mãos, o vento cessou. Jesus tem poder sobre a força da natureza, sobre a lei da natureza. O texto então mostra que Jesus, vendo seu desespero, ao invés de consolá-los, ele dirige seus discípulos, encorajando-os, dizendo: "Tende bom ânimo." Essa expressão ela é usada quando Jesus queria mostrar ou chamar o povo a depender dele. É uma palavra de chamada à confiança, é uma palavra para ficar dependente de Deus e confiar mesmo em situações impossíveis. Mateus 9:22, 14:27, Marcos 10:49, João 16:33, Atos 23:11, são os textos que nós podemos ancorar essa afirmação. Então Jesus disse para os seus discípulos: "Parem de ser medrosos, parem de ter medo, coragem." E Jesus continua então dizendo para eles: "Sou eu." Ele vai dizer "ego eimi", a palavra do grego, dizendo, essa expressão foi a mesma que Moisés ouviu de Deus, o Criador, Deus do Pai, o Deus do pacto, quando ele perguntou: "Que o povo dizer, se o povo perguntar quem me enviou, o que eu direi?" Deus respondeu para Moisés: "Eu sou, me enviou a vós outros, eu sou." Isso bastou para que Moisés então identificasse, e o povo de Israel identificasse Deus como Deus do pacto. E agora Jesus dizendo: "Eu sou." Embora aqui no grego o verbo aparece depois, ou primeiro, a ideia é a mesma expressão. Portanto, Jesus dizendo: "Eu sou Deus, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus de Israel, confie em mim, não temam." Jesus se apresenta, portanto, como Deus de Israel. Isso não era usurpação, não era blasfêmia, era uma autodenominação, porque os seus discípulos precisavam reconhecê-lo como ele é, o verdadeiro Deus. Por isso foram chamados da multidão, e esse milagre acontece só para os discípulos. Ninguém mais vê esse milagre, ninguém mais vê esse sinal, somente os discípulos quem perceberam ou presenciaram esta ação maravilhosa de Jesus Cristo, demonstrando seu poder ali sobre as águas, sobre o vento. Portanto, Mateus inclusive registra que os discípulos, a partir desse momento, adoraram a Jesus. E para um judeu adorar alguma coisa ou alguém, isso é impossível a não ser Deus. Os judeus são monoteístas, principalmente no Velho Testamento, os judeus bíblicos. Portanto, eles adoram a Jesus, reconhecendo a Jesus como o verdadeiro Deus. Jesus entrou no barco, o vento cessou, os discípulos ficaram atônitos, e Marcos declara que seus corações estavam endurecidos. Significa que eles não tinham condições de compreender, estavam insensíveis, o seu coração embrutecido, não tinham capacidade de entender o que estava acontecendo. Jesus compeliu seus discípulos a ir para o outro lado do mar, exatamente porque ele queria que eles o conhecessem como ele é, para que aprendessem a confiar nele, o verdadeiro Deus, para que eles vivessem sem dúvida, vivessem sem incredulidade, vivessem confiando e contemplando os milagres de Jesus Cristo, mas vendo, ele é o Messias, ele é Deus. Louvado seja Deus, os meus discípulos vão entender isso, ainda que não na plenitude, mas entende isso tempos depois, e o Evangelho, de fato, de verdade, foi pregado a toda criatura, chegando até os nossos dias, e vai continuar até a volta de Jesus nosso Senhor.
Mas o fato é que Jesus aqui é mostrado como aquele que encoraja seus discípulos, identifica-se como Deus e novamente diz com eles: não temam, confiem em mim. Portanto, nesta noite, estamos aprendendo que ao mostrar o seu poder sobre as leis da natureza e como mostrar o seu poder sobre enfermidades, Jesus deu provas claras da sua divindade. Marcos continua mostrando isso agora nos versículos finais desse bloco, quando ele, a 53 a 56, nós vemos muitas pessoas foram curadas apenas por tocarem em Jesus. Jesus então entrou no barco e, sem palavra alguma, o vento se aquietou. Desta forma, os discípulos remaram e chegaram ao outro lado, em Genezaré, onde desceram do barco. Assim que saiu do barco, Jesus foi imediatamente reconhecido por aquelas pessoas que ali já estavam. E Marcos, como vimos nos capítulos anteriores, ele narra como cresceu a fama de Jesus em toda a região da Galileia, e onde quer que Jesus estivesse, quer fosse uma aldeia, uma grande cidade ou um campo, não importava. Para ali as pessoas afluíam a fim de levar os seus enfermos, ou os próprios enfermos que podiam caminhavam até ele, a fim de serem curados de todas as suas enfermidades. Naquela manhã não foi diferente. Um dado interessante nesse versículo: é bem possível que, conforme Marcos 5,28, a cura daquela mulher que tocou em Jesus, aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia, essa notícia foi espalhou, porque o texto mostra que as pessoas rogavam a Jesus que ao menos tocassem e fosse permitido tocar na hora da sua veste. E de fato Marcos mostra que todos quantos tocaram, todos foram curados imediatamente. Não havia estardalhaço, não havia espetáculo, não havia agenda marcada, simplesmente Jesus, ao ser tocado, era curado. Vamos lembrar que Jesus não precisava de palavras de ordem ou coisa do tipo, simplesmente ao tocar na ordem da sua veste, as pessoas eram curadas. O mistério de Jesus, amados irmãos e irmãs, tinha como foco principal a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Contudo, as curas eram efetuadas sim, as libertações eram efetuadas sim, mas tinha como propósito autenticar que Jesus Cristo era o perfeito e verdadeiro Messias, para que ele evidenciasse que Jesus Cristo era Deus, ele é Deus. Jesus, ao curar as pessoas das suas doenças, as mais diversas doenças, ele queria também atingir o coração das pessoas, alcançar a doença que não tem cura, o pecado. Ele queria levar as pessoas a conhecerem a verdadeira fé, a verdadeira salvação, a terem lugar no céu. Portanto, Jesus, ao demonstrar sua autoridade sobre enfermidades, também estava provando que ele era o próprio Deus, conforme lemos no Salmo 103. Ele, Deus, é quem sara todas as tuas enfermidades. Por isso devemos também, como diz o salmista, bendizer o nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. Louvado seja Deus. Irmãos, quero aqui concluir nesta noite nossa meditação, trazendo ou invocando novamente a pergunta dos discípulos: quem é este que até o mar lhe obedece? Conforme Marcos narrou no capítulo 4, no final dele. Essa pergunta foi feita logo após Jesus acalmar a tempestade no meio do mar. Jesus estava tratando com os discípulos, tanto lá quanto nesse texto. Então Jesus se apresenta aqui como Deus de Israel. O milagre foi realizado somente na frente dos discípulos. Era necessário que eles entendessem quem era Jesus. E a resposta a essa pergunta foi respondida nos capítulos 5 e 6. Quem é este? É aquele que tem poder sobre a natureza e as leis da natureza. É aquele que tem o poder para expulsar legiões de demônios. É aquele que tem compaixão das pessoas, mesmo quando entre essas muitos lhe rejeitam. É aquele que tem poder para curar enfermidades incuráveis. É aquele que tem poder para ressuscitar mortos. É aquele que tem poder para prover alimento para o corpo, mas também alimento para a alma. Jesus é aquele que tem poder para fazer qualquer coisa, pois Ele é Deus. Portanto, depois dessa leitura desse texto, a explanação, o que nós podemos aprender, ou quais lições podemos tirar desse texto, que, amados irmãos, aprendemos que Jesus é verdadeiramente Deus. Como João registrou, o Verbo era Deus. Muitas pessoas, infelizmente, buscam a Jesus Cristo
somente com intenções escusas, ou seja, com intenções materialistas. Eles querem obter alguma coisa de Jesus e não importam em agradá-lo, não importam em adorá-lo, pois não me reconhecem. Mas assim como os discípulos precisavam entender quem era Jesus, de igual modo, pelas Escrituras Sagradas, naquilo que eles revelam, nós hoje precisamos também conhecer a Jesus e assim percebê-lo agindo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Nós precisamos reconhecer a Jesus Cristo e adorá-lo como Deus bendito. Bem aprendemos, Jesus foi enquanto seus discípulos, ainda hoje e para sempre. Jesus age no seu tempo, conforme achar necessário. Ele não tarda, muito menos falha. Jesus age na hora que Ele determinou, no modo como Ele quer, e as pessoas às quais Ele quer se revelar. Isso mostra a nossa dependência. Nós somos totalmente dependentes da graça, da misericórdia de Jesus Cristo. Nós somos totalmente dependentes. Ele mesmo vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então precisamos continuar orando pacientemente e esperar pela ação de Jesus no seu tempo e no seu modo a nosso favor. Mas também aprendemos que servir Jesus não nos isenta de lutas, de provações, de dificuldades. Jesus compeliu os discípulos a que fossem para o meio do mar. Nem sempre entenderemos os planos de Deus, nem sempre compreenderemos a vontade de Deus, mas creiamos, os planos de Deus são os melhores para nós. A vontade de Deus é perfeita, é agradável, ela é boa. Portanto, ainda que nós não entendamos, mas é preciso que lançar fora o medo, pois Jesus é Deus, está cuidando da minha vida e da sua vida. E nós sabemos quem é Jesus. Ele é o Criador do céu e da terra e do mar, de tudo que deles há. Portanto, nós, mesmo nas nossas dificuldades, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Ele está no barco conosco. Ele está provendo o alimento para o nosso corpo, para a nossa alma. Ele está preparando-nos para chegarmos aos céus. Portanto, fujamos da incredulidade. Creiamos tão somente. Jesus Cristo está cuidando de nós. Ele vê as nossas dificuldades e Ele está pronto a agir ao nosso favor. Mas de repente você me diz: pastor, meu problema não cessa, a enfermidade já dura anos. Minha aflição já caduquei de tanto tempo que esse negócio dura. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, Deus conhece a sua situação. Deus conhece a nossa situação. Ele sabe que nós estamos passando. Ele é Deus. Ele é Deus de perto, também é Deus de longe. Nós nunca estamos longe dos olhos de Deus. Ele é onipresente. Portanto, se porventura está demorando, calme. Ou acalme, passarão. As tempestades cessarão. O vento vai cessar. A bonança vai chegar. Mas se porventura a morte chegar, também não é motivo de desespero ou de tristeza, porque se a morte chegar, com Ele reinaremos. Se a morte chegar, Deus agiu ao seu modo. Se a morte chegar, Deus continuou agindo soberanamente. Se a morte chegar, é porque era a vontade dEle, lembrando que todos os nossos dias foram contados. Todos eles. Portanto, se a morte chegar no tempo certo, no momento certo, nem antes, nem depois. Deus agiu, age e agirá em meu favor e em seu favor. Nessa pandemia, podemos também descansar e confiar no Senhor, que tem todo o poder e está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que estamos passando no Brasil e no mundo afora. Deus sabe dessas questões políticas que no nosso país e outros países. Deus sabe desses conflitos dos homens. Deus sabe o que estamos passando e Ele virá ao nosso socorro no seu tempo e no seu modo. Se Ele quiser, no estado de dedo, Ele cessa esse vírus. Mas ainda Ele não quer, é o que parece. Está trabalhando conosco como igreja, está trabalhando com o mundo. A nossa igreja chamando-nos à adoração verdadeira, chamando-nos a valorizarmos inclusive o ajuntamento, chamando-nos de verdade a valorizarmos a comunhão uns com os outros, com todo mundo, mostrando que Ele é Deus, mostrando que é tempo de se arrepender, mostrando que é tempo de voltar-se para Ele. Portanto, nesta pandemia, Deus está presente e Ele tem o controle de todas as coisas. Mas também eu quero dirigir a você que me ouve e não faz ainda parte da família de Deus. No mundo existem vários deuses, mas esses deuses são oriundos da mente humana, são forjados por homens, conforme
desejo de algumas pessoas. Esses deuses não têm boca, ou perdão, tem boca, tem olhos, tem mão, tem pés, mas nada disso tem valor. Aí o texto sagrado fala que iguais a eles tornam-se todos aqueles que os fazem, ou os que adoram, ou seja, nulos, sem valor algum. Todos esses deuses, por mais numerosos que sejam, eles não são nada diante de Deus, conforme também lemos em Isaías, dizendo: a quem me comparareis? Então Jesus, ele é o único Deus revelado nas Escrituras, manifestado na carne, sim, mas ele ressuscitou, ele foi aos céus, ele está vivo, e a ele, somente a ele é que devemos adorá-lo, e somente a ele devemos bendizê-lo. E ele faz o convite: vinde a mim, vinde a mim. Se porventura, ao ouvir a voz de Jesus, a voz de Jesus, não a minha, mas a dele no seu coração, diga sim a essa voz bendita e torne-se um filho do Deus único, bendito, vivo e verdadeiro, e faça parte da família de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus me abençoe, Deus te abençoe, nos abençoe, fortalecendo nossa fé, nos ajude a não temermos, mas confiarmos e crendo. Cantemos e exaltemos ao Deus vivo e verdadeiro, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Ó Deus Santo, Deus justo, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus que se revelou nas Escrituras, na pessoa do seu Filho Jesus, enquanto aqui na terra. Obrigado, Pai, mais uma vez por este culto que prestamos ao Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai querido, porque o Senhor nos permitiu esse privilégio. Eu te louvo, Pai, mais para meus irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pela internet, pedindo ao Senhor a sua bênção, a sua direção, a sua proteção, o seu fortalecimento, a tua igreja, não somente a igreja presbiteriana em Santa Bárbara, mas a tua igreja toda a face da terra. Que em nome de Jesus, nós como tua igreja possamos entender, Deus amado, que mesmo fazendo parte do teu povo, nós não estamos tendo dificuldades, mas temos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que é grande, um Deus que é majestoso, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que cuida de nós, Deus está preparando nossas vidas para chegarmos ao céu, porque lá é o nosso lar. Lá nunca mais haverá nenhuma dificuldade, lá não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá angústia, só alegria, só bênçãos com Deus eterno, visível aos nossos olhos o tempo todo. Então, Senhor, até lá, fortalece a nossa fé, encoraja-nos a viver mesmo em dificuldades, louvando, bendizendo o teu santo nome, proclamando ao mundo que Jesus Cristo é Deus, embora venha como um homem, humildemente, ultrajado, morto, sepultado, mas ele ressuscitou, recebeu o nome que está sobre todo nome, e importa que o nome dele se dobre todo o joelho, e todo mundo confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha para a gratidão por nós, gratidão por tuas ações a nós. Oramos, Senhor, te pedir, Pai amado, que o Senhor continue a falar aos corações, a nos ajudar, Deus amado, a amarmos a tua palavra e a pregarmos ela como ela deve ser pregada em nome de Jesus. Quero, Pai amado, nos pedir, meus irmãos, aqui neste momento, mais da nossa comunhão, nos pedir da comunhão com o Senhor, rogando ao Senhor as mais ricas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Nós agradecemos por nossos pecados, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Amados irmãos, ide em paz, fiquem em paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor bondoso de Deus nosso Pai e as terras consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre nós, nos capacitamos habilitando a proclamarmos que Jesus Cristo é Deus a todo mundo e em todo o universo, que for possível, aguardando com paciência e majestade e alegria a volta maravilhosa e majestosa de Jesus Cristo nosso Senhor. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado mais uma vez, nossos irmãos Cássio, Anderson, Daniel, Rafael e Gisele, que nos auxiliam nesse trabalho. Deus os recompense maravilhosamente. Meus irmãos, terça-feira, nosso culto de oração pelo aplicativo, bem como também nosso estudo bíblico na quinta-feira. Temos algumas programações que estão surgindo aí. Preparem para algo novo, em nome de Jesus. Deus abençoe e os guarde. Amém.